saying I love you. E o canal Cultura Nostálgica apresenta para você Extreme, além de Murder Woods. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta mais uma vez ao nosso canal Cultura Nostálgica. No turbilhão da cena musical das décadas de 1980 e 1990, uma banda de Boston emergiu, desafiando as convenções e redefinindo o som do rock. O Extreme, composto por 4 talentosos músicos, Nuno Bettencourt, Gary Sharon, Paul Gear e Pat Badger. E como parte dessa jornada musical, não podemos ignorar o icônico sucesso Murder Woods, que marcou não apenas uma geração, mas também a trajetória da própria banda. Então, se prepare para explorar a história do Extreme, agora, aqui no canal Cultura Nostálgica. Vamos voltar no tempo, hein? Para o ano de 1985, na vibrante cidade de Boston, Massachusetts. Foi nesse cenário musical fervilhante que a história do Extreme começou a ser escrita. 2 dos membros fundadores, o vocalista Gary e o baterista Paul, já haviam trilhado caminhos musicais como parte de uma banda chamada The Dream. Enquanto isso, o talentoso guitarrista Nuno tinha sua própria jornada musical na banda Shuffle. E o baixista Pat estava tocando com uma banda de Berklee College, chamada In The Pink. O destino estava prestes a unir esses talentos. Foi em 1985 que Nuno se juntou ao grupo, trazendo a sua destreza na guitarra e a sua paixão pela música. Pouco tempo depois, em 1986, Pat completou a formação da banda. O nome Extreme foi escolhido com um toque de nostalgia, uma referência à antiga banda de Sharon e também de Gary, sendo um jogo de palavras com Is Dream. Era o começo de algo muito especial, com Sharon e Bettencourt liderando o caminho na composição de músicas. O Extreme mergulhou de cabeça na cena musical local na Nova Inglaterra. A sua música cativante e energia contagiante rapidamente conquistaram uma base de fãs devotada na região. Tamanha era a sua presença que a banda foi nomeada de excelente banda de hard rock e heavy metal nos prestigiosos Boston Music Awards, tanto em 1986 quanto também em 1987. Com um repertório crescente de músicas originais e uma crescente legião de fãs, o Extreme atraiu a atenção de Brian Hunter Howe, diretor de A&R e da A&M Records, que viu algo especial nos rapazes. Eles então assinaram um contrato com a gravadora em 1987, e embora a A&R tenha sido posteriormente adquirida pela Polygram em 1988, o destino da banda estava selado. O ano de 1989 viu o lançamento do álbum de estreia auto-intitulado do Extreme, que marcou o início de uma jornada musical incrível. O primeiro single, Kiriego, marcou o início da aventura musical, mesmo que tenha deixado Sharon um tanto nervoso. Mas foi a última faixa do álbum, Play With Me, que se destacou de maneira totalmente especial. A canção pulsante encontrou seu lugar como a trilha sonora de uma perseguição em um shopping no filme de Bill e Ted, uma aventura fantástica, garantindo um lugar especial no coração dos fãs e na cultura pop. Assim, o palco estava montado para o Extreme, uma banda com talento, paixão e um som que ressoaria por gerações. Era apenas o começo de uma jornada musical que nos levaria a lugares inimagináveis. Na década de 1990, um momento crucial na trajetória do Extreme, onde eles se lançariam ao sucesso global. As vendas do álbum de estreia da banda tinham sido promissoras o suficiente para justificar um segundo lançamento, e assim em 1990 eles se uniram a Michael Wagner, um produtor renomado que já havia trabalhado com bandas como Ducker e Wild Lion, isso para criar a sua obra-prima, Extreme 2. Esse álbum repleto das letras cativantes de Sharon e dos riffs da guitarra inebriantes de Bettencourt era uma mistura intrigante de sons. O funk, o pop e o glam metal se fundiam em uma harmonia única e exclusiva. As canções Decadence Dance e Get the Funk Out foram lançadas como singles. E embora essas canções tenham inicialmente enfrentado desafios nas paradas dos Estados Unidos, algo grande estava prestes a acontecer, uma balada acústica chamada Murder Woods.
Essa canção começou a sua jornada nas paradas em março de 1991, modestamente ocupando o 81º lugar no Hot 100. No entanto, como uma fênix ascendente, essa canção conquistaria o coração da América, alcançando o primeiro lugar na Billboard Hot 100. More Than Words é uma canção especial que representa um desvio do estilo funk metal habitual da banda. Lançada como o terceiro single do álbum Pornography, em 12 de março de 1991, essa balada cativante rapidamente conquistou os corações dos ouvintes. A música apresenta o excepcional trabalho de violão de Nuno Bettencourt e a voz emocional de Gary, com harmonias vocais sublimes proporcionadas por Bettencourt. É uma balada que transcende o simples "eu te amo", uma busca por um amor que vai além das palavras vazias. Nuno explicou que a canção era um aviso contra o uso excessivo e superficial da frase "eu te amo". Ele sentia que as pessoas frequentemente usavam essa expressão sem verdadeira profundidade, acreditando erroneamente que simplesmente dizer essas palavras poderia consertar tudo. No entanto, o More Than Words é um lembrete de que o amor vai muito além das palavras, exigindo ação e demonstração genuína. Como Bettencourt colocou, há outras maneiras de expressar o amor que não podem ser substituídas por um simples "eu te amo". Assim, essa música se tornou um hino para aqueles que entendem a importância de demonstrar o amor de maneira mais profunda e significativa, e sua mensagem ressoa até os dias atuais. A história por trás dessa canção é repleta de lutas e resistência por parte da banda. Eles enfrentaram desafios consideráveis para que essa canção se tornasse um single, e essa batalha quase custou inclusive a permanência de Nuno Bettencourt na banda. A gravadora da banda na época inicialmente relutou em lançar a canção. A música não se encaixava nos padrões radiofônicos da época, e a gravadora questionava quem a tocaria. O som suave e melódico da canção, mais comparável ao Everly Brothers ou aos Beatles do que as poderosas baladas daquele período, era algo novo e totalmente diferente. A banda, no entanto, estava determinada a lutar por sua visão musical. Essa luta chegou a um ponto crítico, levando Nuno a sair temporariamente da banda devido às tensões em torno do lançamento da canção. Foi uma decisão que destacou o compromisso da banda com a música que eles acreditavam e a importância que atribuíam a essa canção. Gary, em uma entrevista, expressou como More Than Words não apenas moldou o seu sucesso, mas também os capacitou a criar discos que realmente queriam em seu terceiro álbum. A música deu à banda a liberdade de explorar novas direções e realizar turnês por todo o mundo. No entanto, com o passar dos anos, a banda começou a sentir o peso de sua própria criação. Eles foram rotulados como os caras do More Than Words, uma percepção que começou a limitar a sua expressão musical. Sharon lembra um episódio marcante durante uma turnê com a Aerosmith na Polônia, quando decidiram não tocar a música. Foi Steven Tyler, com a sua atitude paternal, que os lembrou da importância de honrar o desejo do público. A música, afinal, havia tocado corações ao redor do mundo, e mesmo que tenham se ressentido dela em um momento, ela permaneceu uma parte fundamental da história do grupo. O videoclipe de More Than Words é uma obra cinematográfica em preto e branco, uma criação que acrescentou ainda mais profundidade à canção. Foi produzido e dirigido pela talentosa dupla Jonathan Dayton e Valerie Ferris, que deram vida à visão da banda de maneira extraordinária. O vídeo começa de maneira bem simples, com Pat desligando seu amplificador e Paul fazendo o mesmo com as suas baquetas, como se preparassem um momento de silêncio antes da música começar. Nuno e Gary então entram em cena, entregando a emocionante interpretação da canção que cativaria o mundo. Enquanto Nuno e Gary entoam suas palavras carregadas de emoção, os outros membros da banda são mostrados na frente deles, segurando isqueiros. Esse gesto icônico de balançar os isqueiros em sincronia com a música tornou-se um símbolo da conexão entre a banda e o seu público, um momento em que todos se unem em harmonia. É importante notar também que na versão musical do vídeo, a música termina de maneira abrupta, antes do solo e da coda final de Nuno, deixando uma sensação de suspensão no ar, como se a canção fosse interrompida antes de atingir a sua conclusão natural. Esse videoclipe cativante não apenas capturou a essência da canção, mas também se tornou uma parte essencial da experiência de More Than Words. Juntos, música e vídeo criaram uma obra de arte que continuará a ser apreciada por gerações vindouras. Mas o sucesso da banda, obviamente, não parou por aí, né? Pois o single seguinte, Wholehearted, outra melodia acústica, também subiu nas paradas.
atingindo o 4º lugar. O Extreme estava no auge de sua popularidade. Foi nesse período que eles realizaram um dos maiores concertos de sua carreira no Hollywood Rock, no Rio de Janeiro, reunindo uma multidão impressionante de 60 mil pessoas. O fenômeno que era Nuno continuava a brilhar intensamente. Em fevereiro daquele mesmo ano, ele foi agraciado com uma série de prêmios, como por exemplo o Top of the Rock, Compositor do Ano, Solo do Ano, tudo isso pelo seu incrível solo de guitarra, que foi até intitulado de Flight of the Wounded Bumblebee. Ele também ganhou o prêmio de LP de guitarra do ano. Em 1992, enquanto gravavam o seu 3º álbum, a banda recebeu uma oportunidade única. Eles foram convidados para tocar no tributo à morte do cantor Freddie Mercury. Isso em abril daquele ano. Uma experiência que não apenas interrompeu as suas sessões de gravação, mas também os lançou para um público global. Ao se apresentarem no tributo tocando um medley emocionante, juntamente com as canções Love of My Life e Murder Words, em uma versão acústica, o Extreme conquistou uma base de fãs ainda maior, compartilhando o palco com a fraternidade de heavy metal e tocando para os fãs leais do Queen. Brian May, em um discurso emocionante, reconheceu a conexão profunda entre as duas bandas e os seus admiradores. E falando em conexão, conta aí pra gente, qual a conexão que você tem com a canção Murder Words? Vá lá nos comentários. Em 22 de setembro de 1992, o álbum Three Sides to Every Story foi lançado pela banda, trazendo uma nova dimensão à jornada do Extreme. O primeiro single, Rest in Peace, foi acompanhado por um videoclipe inspirado em um curta-metragem do National Film e que foi chamado de Neighbors. A banda estava mais uma vez pronta para surpreender e cativar o público, mas essa época também trouxe uma série de mudanças significativas para a banda, incluindo alterações na formação e também desafios comerciais. Antes da esperada apresentação da banda no prestigioso festival Monsters of Rock de Donington, no verão de 1994, ocorreu uma mudança crucial na formação. Paul Gary, o baterista original da banda, decidiu deixar o Extreme para seguir uma carreira no gerenciamento artístico. A sua partida deixou um vazio na banda que precisava ser preenchido, né? Para ocupar o lugar de Gary, o talentoso Mike Magini assumiu as baquetas, marcando o início de uma nova era para o Extreme. No dia 7 de fevereiro de 1995, o Extreme lançou seu próximo álbum, intitulado de Waiting for the Punchline. Esse foi o primeiro disco com Mike na bateria, embora Paul tenha contribuído para algumas faixas antes da sua partida. O trabalho apresentava singles como Hip Today e Cynical. No entanto, apesar da sua qualidade musical, não conseguiu alcançar o sucesso comercial de vendas que a banda havia experimentado anteriormente. Após a turnê de 1996, a banda tomou uma decisão amigável, mas significativa. Nuno, um dos membros fundadores e uma figura central na sonoridade da banda, optou por sair e seguir uma carreira solo. Foi o fim de uma era para o Extreme, marcando o encerramento de um capítulo na história da banda. Essas mudanças na formação e os desafios comerciais marcaram o fim da primeira fase do Extreme, mas não o fim de sua história. Bom, e por recomendação do ex-empresário do Extreme, Ray Daniels, em 1996, Gary Cherone embarcou em uma jornada notável ao se juntar a uma das bandas de rock mais icônicas do mundo, Van Halen. Essa foi uma época tumultuada para o Van Halen. Isso porque ocorreu a saída de dois vocalistas famosos, David Lee e também o Sammy Hagar. Cherone se tornou a alma gêmea musical de Van Halen, isso em meio a uma grande turbulência. Em 1998, a banda liderada por Cherone lançou Van Halen 3, um álbum que marcou uma partida ousada da sonoridade clássica da banda. Foi um trabalho experimental, com elementos acústicos e letras socialmente conscientes. Embora o álbum tenha alcançado a 4ª posição no ranking de álbuns da Billboard e tenha vendido mais de 500 mil cópias nos Estados Unidos, não alcançou os padrões anteriores da banda em termos de sucesso comercial. O mesmo aconteceu com a turnê que se seguiu. Ela foi bem sucedida, embora não tenha alcançado os níveis de anos anteriores. Já no final de 1999, após a Warner Bros. Records devolver o segundo álbum do Van Halen com Cherone, Gary deixou a banda e iniciou um novo projeto, chamado Tribe of Judah, ou seja, Tribo de Judá. Ele lançou o álbum Ex Elvis em 2002.
Em 2005, lançou um CD com 4 músicas, intitulado Need to Say More. Já Nuno Bettencourt, por sua vez, lançou seu primeiro álbum solo, que foi chamado de Schizophonic. Em 1998, ele formou o grupo Morning Heroes, que lançou um álbum auto-intitulado naquele ano e outro álbum, For the Shots for Rent, isso já no ano 2000. Após a dissolução dessa banda, ele lançou outro álbum solo, sob o nome do projeto Population One, em 2002. Com novos membros na formação, a banda manteve o nome Population One e lançou um EP de 5 canções, chamado Sections from Room 4, em 2004. Mas posteriormente eles mudaram o nome da banda para Drama Gods e lançaram um CD intitulado Love no ano de 2005. Em meio a essas aventuras musicais individuais, o Extreme também lançou algumas coletâneas das suas canções. Teve, por exemplo, o The Best of Extreme, o melhor do Extreme, uma colocação acidental de Atomos. Uma coleção com 13 faixas dos 3 primeiros álbuns de estúdio da banda. Essa coleção foi lançada em 1998. Também teve o Extreme The Collection, outra coleção que incluía 15 faixas dos primeiros 4 álbuns de estúdio, e ela chegou às prateleiras de todo mundo no ano de 2002. Após um período de hiato, o Extreme voltou aos holofotes da música no ano de 2004, dando início a uma série de apresentações que marcaram o retorno aos palcos. A banda realizou uma curta digressão em 2004, com concertos emocionantes em Boston, a cidade natal, durante o aniversário da WAF, e algumas apresentações também no Japão no início de 2005. Esse reencontro no cenário musical foi um momento aguardado pelos fãs, que puderam reviver a energia única do Extreme. Após um breve intervalo em 2005, a banda voltou a se reunir em 2006, com a sua formação clássica, que conquistou sucesso com o álbum Pornography. O grupo realizou uma pequena turnê de reunião pela Nova Inglaterra, reacendendo a chama da paixão pela música que sempre uniu a banda. Em julho de 2007, Nuno decidiu deixar o Serial Party para se juntar à reunião do Extreme, reunindo-se com Gary e Pat. A empolgação dos fãs só aumentou, quando em 26 de novembro de 2007, a banda anunciou planos para uma turnê mundial no verão de 2008. Eles também revelaram o lançamento de um novo álbum intitulado Saudades do Rock, que foi produzido pelo próprio Bettencourt. Kevin Figueiredo, que já havia tocado com Bettencourt no Drama Gods, assumiu as baquetas da banda. Paul Gary, o baterista original, permaneceu envolvido com a banda em uma função gerencial. O álbum Saudades de Rock trouxe novas músicas para os fãs e foi lançado em várias datas ao redor do mundo. A banda então embarcou no chamado Tour Mundial Leve-nos Alive, realizando vários shows nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Europa, na Ásia, tudo isso ao longo do ano de 2008. A turnê continuou no ano de 2009, quando o Extreme co-liderou a turnê chamada O Oriente Encontra o Ocidente com a banda Red. O último show dessa turnê, realizado em Boston, foi registrado e também lançado como o primeiro DVD ao vivo da banda, que foi intitulado de Take Us Alive. Entretanto, em 2010, a banda entrou em um segundo hiato, enquanto os membros se envolveram em diversos projetos individuais de novo. Gary compartilhou planos de escrever novas músicas para o futuro álbum do Extreme, mas os prazos foram adiados para 2012 devido a conflitos de agenda, incluindo a turnê de Nuno com Rihanna em 2011. Além disso, surgiram rumores sobre possíveis shows comemorativos do álbum Extreme Tour em 2010, marcando o 20º aniversário do disco. No entanto, os planos se concretizaram em 2012, quando a banda realizou uma série de shows pelo Japão, marcando seu retorno total após esse grande hiato. O Extreme também planejou uma turnê na Austrália em 2013, mas infelizmente esses shows foram cancelados por conta de conflitos de agenda. A banda então retomou as suas apresentações, incluindo um emocionante show em Singapura. A história do Extreme teve reviravoltas emocionantes ao longo dos anos, e em maio de 2015, o vocalista Gary revelou em uma entrevista com Eric Truck que a banda estava de volta aos estúdios, escrevendo e produzindo demos para o que seria o sucessor de Saudades de Rock. A empolgação estava no ar enquanto eles se preparavam para entrar no estúdio no outono para começar a gravar. Em setembro de 2016, o guitarrista Nuno compartilhou mais detalhes empolgantes, revelando que o Extreme já tinha cerca de 17 músicas em andamento para esse novo álbum. Ele afirmou que estavam finalizando essas canções, cuidando dos vocais e ajustando as guitarras.
A expectativa era de que o álbum fosse lançado no início de 2017, mas infelizmente essa data não foi cumprida e o projeto parecia ter ficado em segundo plano. A história continuou em 2022, quando Gary, em uma entrevista com Ed, atualizou os fãs sobre o lento progresso do álbum. Ele compartilhou que as canções estavam entre as melhores composições de Nuno e também dele, e que estavam trabalhando diligentemente para dar vida a essas canções especiais. Bom, já no ano de 2016, a banda presenteou todos os seus fãs com um trabalho maravilhoso, um registro emocionante da sua performance de 2015 no Red Rock Cassino de Las Vegas. A surpresa continuou quando, durante o Kiss Cries de 2017, a banda convidou o baterista original Paul Gary para se juntar a eles no palco para tocar a icônica Holy Hearted. A paixão pela música os levou a uma turnê pela Austrália com Mr. Big em junho de 2018. Marcando o retorno do Extreme a esse continente após um hiato de quase 25 anos. A banda também realizou apresentações em locais emocionantes, como por exemplo Kuala Lumpur, Singapura, Bangkok e também Taipei. Uma das apresentações mais memoráveis aconteceu em She-Rock 2019, onde o Extreme foi a atração principal. Compartilhando o palco com a lendária banda de Red Rock Nazaré. Mas o melhor ainda estava por vir. Em fevereiro de 2023, a banda começou a soltar teasers empolgantes todos os dias, criando expectativa entre os fãs. Finalmente, em 1º de março deste ano de 2023, o Extreme lançou o tão esperado single Rise e anunciou que o álbum Six seria lançado em 9 de junho desse mesmo ano. Em junho de 2023, a banda encerrou um hiato de 8 anos sem apresentações aqui no Brasil, participando do chamado Best of Blues and Rock. Ou seja, o melhor do blues e do rock. Isso aconteceu no auditório do Ibirapuera, em São Paulo, proporcionando aos fãs brasileiros uma emocionante oportunidade de reviver a sua música ao vivo. Bom, meus amigos e amigas, em resumo, a história da banda Extreme é uma jornada musical fascinante que abrange décadas de criação musical, sucesso, desafios e renovação. Desde a sua formação em Boston até as suas conquistas globais, a banda experimentou altos e baixos, sempre deixando uma marca indelével no cenário do rock. Com músicas icônicas como More Than Words e uma dedicação contínua à sua arte, o Extreme continua a emocionar e a inspirar fãs em todo o mundo. Com um novo álbum no horizonte, o legado da banda promete perdurar, proporcionando aos fãs mais razões para celebrar a sua música única. E assim nós encerramos o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, porque eu gostei demais. Sou super fã do Extreme. Grande abraço a todos. Te espero no nosso próximo vídeo. Nosso encontro tá marcado por aqui. Valeu, até a próxima.